Olá pessoal, Turistando com Gisele Goulart está aqui mais uma vez com vocês para a gente sair do quadrado, sentar na poltrona e viajar, mesmo que seja dentro da sua casa. Mas com certeza a gente vai viajar em outros lugares que a Renata vai falar para vocês para onde a gente vai. Não é aí, Renata? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Turistando com Gisele Goulart. Esse programa alegre, colorido, descontraído, que leva até vocês tudo o que acontece de bom aqui, na nossa região, no nosso Brasil e nesse mundão afora, que em breve estaremos juntos retomando. E você que está aí turistando com a gente do sofá da sua casa também pode fazer parte desse grupo. Lembrando a vocês que estamos sintonizadas em 6 canais: Petrópolis, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 e Pati de Alferes, canal 16. E nas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. Nos dias 18 e 19 de novembro, o programa Turistando com Gisele Goulart vai levar um grupo de 20 amigas para turistar em Nova Friburgo. Serão 2 dias de muita alegria e tenho certeza que vamos trazer na bagagem toda a experiência vivida nesse passeio, agradecendo cada segundo. E vamos decolar. É com você, Gisele. Então, já que a Renata deu o recadinho, Turistando hoje tem uma convidada muito especial. É uma convidada que de quem ela vai falar, está mexendo com a imaginação de todo mundo que está acompanhando a novela da Rede Globo, Imperador. Vamos à nossa convidada, mas antes disso, vamos dar uma voltinha pelo Brasil e ver o que está acontecendo nessa mudança, nesses novos destinos, nesse novo turismo que está surgindo por aí. E agora eu estou aqui com nada mais, nada menos, com a professora Ana Cristina Francisco, que é uma das grandes especialistas na Condessa de Barral, que é essa personagem que está mexendo com nossos corações na novela do Império. Ana, muito obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada, eu que agradeço, Gisele, o carinho de sempre. Estou super feliz de estar falando para Petrópolis, sobre Petrópolis, né? Saindo dos muros da cidade, atingindo tanta gente e contribuindo, né, para que a história da Condessa alcance outros lares, outros caminhos. Então, bora papear. Vamos embora. Porque vocês sabem que quando a gente fala de história, a gente vai turistar, a gente vai sonhar com o que aconteceu no século XIX, no caso, que é a história da Condessa de Barral. Mas eu tô aqui querendo saber, vamos começar com as fofocas, gente. Você sabe que Turistando adora uma curiosidade, uma fofoquinha. Ana, como foi esse processo da Condessa vir a ser a educadora, preceptora das princesas? Mas da onde ela veio, onde ela nasceu? Vamos contar um pouquinho da intimidade dela? Vamos, porque tem tudo a ver com a nossa cidade, né? O turista, quando chegar aqui, tem que ver essa cidade linda, essa cidade aconchegante, essa cidade que tem ranço, cheiro e história de império. E tem que passar por as nossas ruas, conseguindo visualizar um pouquinho do que aconteceu, do que a gente estuda na escola, né? Então, todo mundo sabe que o Brasil, depois da proclamação da independência, foi governado por um imperador, né? Nós tivemos
o Dom Pedro II como imperador no Brasil e depois a Princesa Isabel em alguns momentos, né? E Petrópolis é importante porque Petrópolis era o lugar que eles vinham, eles ficavam a maior parte do tempo em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E no verão eles subiam, né, para arrefecer um pouquinho do calor e passavam grande parte do tempo, né, do verão e do tempo também durante o ano aqui em Petrópolis, no Palácio de Verão, que é o Museu Imperial. Mas a gente sabe que esse verão dele era prolongado. Sim, ele chegava é isso que eu ia falar. Né? Mais tempo, porque eles tinham um carinho e uma questão afetiva muito grande com a cidade. Eles eram né? apaixonados mesmo. Eram apaixonados por Petrópolis. Eu, não tem gente, eu quem adoro, não se apaixone por Petrópolis. Eu adoro, né? quando a gente fala palavras mágicas, como estar apaixonado, como desejar, como querer estar presente nisso. E além disso, Petrópolis também tinha questão do clima ameno, que também auxiliava no tratamento de saúde das princesas, que também às vezes tinham questões respiratórias, como todo mundo tem até hoje, enfim. Então Petrópolis, ela unia o útil ao agradável, né? Tinha a questão de ser um lugar bom para elas em questões de saúde, de calor, mas também agradava a família imperial no sentido de acolher e fazer com que eles se sentissem bem aqui. Agora, para falar da fofoquinha, me conta, essa Condessa de Barral que está aparecendo na novela, ela é um pouquinho parecida com a original que nós temos aqui? Gente, olha só, novela, ela é ficção. Né? A novela, ela se apropria da licença poética e a gente tem que respeitar isso, né? Não é um documentário, não é uma novela histórica, né? No sentido de reproduzir o que aconteceu. Então, não é um documentário. Não né? é um documentário. Que pese a Mariana Ximenes ser lindíssima, o Celton Mello brilhante, os dois estão lindíssimos, mas não foi bem assim que a história aconteceu. O que é fato ali? Existia uma Condessa de Barral, ela foi preceptora das princesas, né? E ponto. Mas aquela trama toda que acontece, aquilo está muito distante do que poderia vir a acontecer de fato, né? Ninguém hoje pode afirmar o que houve, o que aconteceu. A gente está falando do século XIX. E para falar do século XIX e analisar o século XIX, é preciso que a gente também tenha o olhar do século XIX com costumes diferentes dos nossos. Quem foi a Barral? Né? A Barral foi uma mulher que nasceu em 1816, no Brasil, na Bahia, em Salvador. 1916, então ela 1816. Pois é, sim, o 1816. Ela é mais velha que o imperador. Isso é o primeiro ponto. 9 anos mais velha que Dom Pedro II. Gente, né? Isso a gente está falando de século XIX, não tinha botox, não tinha academia. Como? Vamos lá, então, professora olha Ana. só, ela nasceu na Bahia, em São Sebastião do Passé, filha de um senhor de engenho, Domingos Borges de Barros, que também era um cara, né? Vou falar cara porque é a nossa linguagem, mas que também era um nobre influente, participou das cortes de Dom Pedro I, ajudou na escolha e no propício, né, do casamento da Amélia de Lettenberg com Dom Pedro I, e por isso ele ganhou de Dom Pedro I o título de Visconde de Pedra Branca, que foi o primeiro título que a Barral usou. O nome dela era Luísa Margarida Portugal de Barros, nasceu no dia 16 de abril de 1816, na Bahia. Era uma menina que foi educada dentro dos padrões das meninas da elite de engenho do século XIX, então teve uma educação esmerada. No entanto, ela ficou órfã de mãe aos 12 anos, bem cedo. E o pai, então, esse homem, né, da política, esse senador, pega essa menina de 12 anos e leva para a França, para que ela acabasse os seus estudos, se preparasse da melhor forma e que ele também pudesse exercer as atividades dele. Bom, para a gente ser um pouquinho mais rápido, porque a gente não tem muito tempo, essa menina é educada na França. Ela se casa com o Conde de Barral, que também era um homem da aristocracia, era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Mas ele era francês. Francês, sim, Conde de Barral. Ele era francês, tinha um castelo em Voiron. E aí ela conhece... a gente também depois conta com mais calma essa história, a princesa Francisca de Joinville tinha acabado de se casar, que era a irmã mais nova de Dom Pedro, e ela então se torna dama de companhia da princesa Francisca. E foi por isso que muitos anos depois, quando Dom Pedro perde os seus primogênitos e vê a necessidade de educar a Isabel e Leopoldina para assumirem o trono, porque eram as herdeiras presuntivas do trono, ele começa a procurar uma mulher que pudesse educar as suas filhas, né?
num mundo, num momento em que as preceptoras eram alemães, francesas e inglesas, porque eram considerados países berços da civilização, a princesa de Joinville indica ao irmão Abarral, dizendo, olha, ela foi a minha dama de companhia, ela é uma mulher extremamente preparada e ela tem condições de executar essa atividade. E o melhor de tudo, nesse momento, ela está na Bahia, porque Abarral em 1816 estava na Bahia cuidando dos engenhos, que tinha acabado de perder o pai dela, e aí uniu o útil ao agradável. Então a história começa assim. Ai, que bacana. E como ela, a preparação dela para educar, o que contemplava essa preparação? Gente, a Abarral, se você pergunta assim, ela teve uma formação pedagógica para ser preceptora? Não, ela era dama de companhia. Nem tinha muito nem se falava isso, né? disso Mulher, à época, assim, nem se falava disso à época. O que acontece é que ela era uma mulher extremamente bem preparada, extremamente culta, dita nos jornais da época como talvez uma das mulheres mais cultas da segunda metade do século XIX no Brasil. Ela tinha uma rede de sociabilidade enormes. Veja bem, no mundo onde não tinha, numa época onde não tinha WhatsApp, Instagram, WhatsApp, Twitter, ela conseguia, morando na França, manter um contato com toda a elite, né, com toda a aristocracia do Brasil, né? Enfim, se a gente levar em consideração que uma carta levava de 45 a 60 dias para chegar, porque ia de navio, então dependendo do vapor que ela pegasse, levava de 45 a 60 dias, né? E ela era dona de uma casa de chá, que era um lugar na França onde as pessoas se encontravam para discutir questões filosóficas, sociológicas, de política, de filosofia. Então, ela recebia, quase que diariamente, pessoas como Chopin, Gobineau, Liszt, o próprio Paulo Barbosa, que era o mordomo da casa, né? Então, ela estava muito entrosada, né, com as questões do desenvolvimento do pensamento, com as questões do desenvolvimento da cultura europeia, com a questão do desenvolvimento da filosofia, né? Então, você quer dizer que essa mulher, que a Condessa, essa mulher, a gente tem que empoderar as mulheres que realmente fizeram a diferença para a gente chegar aqui onde a gente está. Mulheres como a Condessa de Barral fizeram a diferença. Então, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Sim, ela era uma mulher que principalmente conseguia... para os moldes brasileiros. Sim, ela foi uma mulher que conseguiu, dentro da sua condição de mulher no século XIX, né, se apropriar da questão do locus da onde ela nasceu, da formação dela, né, e ocupar um lugar importante no Império, a ponto de, junto ao imperador, conseguir exercer determinada influência para a tomada de decisões importantes no Império. Né? Então, foi através dela, por exemplo, que Carlos Gomes foi indicado para a Academia Brasileira de Música. Nossa, grandes né? personagens. Há cartas e documentos que dizem que, se você quiser alguma coisa com o imperador, segue o caminho pela Barral, né? Porque ela certamente abrirá as portas. E por aí... E vai, né? E como era essa educação para as princesas? Extremamente rígida. A educação no século XIX era uma educação das meninas, né? Era uma educação feminina voltada para criar a mulher para ser boa moça, boa mãe e boa esposa do lar, né? Então, as mulheres pintavam, tocavam piano, desenhavam, costuravam, né? Aprendiam eventualmente uma língua. No entanto, o imperador, quando vê a necessidade de criar as suas filhas para assumirem o trono, tanto Isabel ou Leopoldina, ele diz, não, então, além dessa educação, eu também tenho que oferecer uma educação com características masculinas, né? Quer dizer, abrir o campo dessa educação para que elas possam cuidar do país, né? Então, essa educação vem carregada de uma gama de disciplinas pesadíssimas. Elas são mais de 40 disciplinas. Elas estudavam de segunda a sábado, de 7 da manhã às 9h30 da noite, com pausas para pequenos almoços e para receber visitas desde que fosse autorizado pelo imperador ou pela preceptora. E aos domingos, muito embora em tese elas não tivessem aula, sempre havia uma palestra, um passeio ou uma atividade que fosse educativa. Inclusive nos passeios. Eu trago aqui, por exemplo... A Ana trouxe uma caixinha, vocês podem estar vendo aqui, uma caixinha de curiosidades. E agora ela vai mostrar para a gente objetos do século XIX que eram usadas para a educação das princesas e de muitas pessoas, né? Era uma forma de passar o conhecimento. Bom, ela vai contar pra gente o que tem nessa caixinha mágica, que eu me encantei, viajei, fechei o olho, fui para o século XIX e tentei pensar onde eu me encaixaria
nesse universo daquela época. Vamos lá, Cris. Bom, além das atividades, né, que, claro, além das disciplinas que eram ministradas, a gente às vezes acha assim, as letras eram lindas, como é que isso era feito, né? A caligrafia era um verdadeiro exercício de arte, né? Então, os exercícios de caligrafia são extensos, são enormes. Elas aprendiam, por exemplo, o uso do mata-borrão, isso aqui era uma arte, né? A tinta do século XIX era uma tinta ferrogálica, então ela costumava comer o papel. Então, você tinha que saber desenhar a letra e isso era aprendido, né? Isso aqui, por exemplo, é uma pena de estudos, é uma caneta de estudos, né? Molhava-se no tinteiro. E aí, ao contrário do que muitos pensam, embora você aprendesse a arte da caligrafia, você também aprendia a manusear com os milhões de tipos de ponteiras, eu não sei se dá para ver, né? De ponteiras, assim, que é o que mostrava o tipo de desenho, né, que sairia no papel. Então, você aprendia a desenhar, mas você tem as ponteiras específicas, né, para poder fazer aquele desenho no papel. Então, isso aqui, por exemplo, é um instrumento de estudo do dia a dia. Mas as sinhazinhas, claro, tinham os seus próprios instrumentos, né, que aí sim eram mais trabalhados. Por exemplo, esse daqui, nossa, né, que elegante. Que aí ficava em cima. Você tem a pena, né, você tem o abridor de cartas, você tem, isso aqui é uma lapiseira, né? Depois eu vou mostrar com mais calma. O sinete, porque era onde elas depois pegavam o brasão, né? Pegavam a cera, derretiam e colocavam o brasão e aqui o tinteiro. Então você tem assim conjuntos maravilhosos do século XIX. Posso mostrar aqui? Eu vou botar aqui mais abertinho. Isso, assim, enquanto isso eu vou falando do mata-borrão. Você vai falando. Gente, olha que coisa, que delicadeza, que elegância. É tudo em prata de lei. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem ver melhor aqui, ó. Tudo em prata de lei. Olha lá. Bom, vamos continuar. E aí, depois que elas faziam as tarefas no caderno, em folhas avulsas, depois que você escrevia, a segunda arte era você usar o mata-borrão. Então, você pressionava o mata-borrão, de certa forma, na folha, para ela chupar o resto daquela tinta ferrogálica e não manchar. Mostra o bumbumzinho então, dele. Assim, tem até uma carta interessante. Tem uma carta interessante que a princesa Isabel escreve para o imperador e, sem querer, ela borra o papel. E aí a Barral pega, desenha um rato e coloca assim: de um borrão faz-se um rato. É a moda da condessa. Por favor, reescreva a carta. Era uma carta de mais de 10 páginas. Nossa. Então, assim, essa educação foi uma educação muito esmerada, muito rígida, né? A Barral também aproveitava momentos em, por exemplo, existem os registros nas cartas. Hoje recebemos a visita do fulano de tal, era um matemático, era um botânico. Aproveitamos para que ele desse uma aula sobre isso, né? Então, era uma educação que, embora, prestem atenção, não se usava essa palavra hoje em dia, era uma educação disruptiva. Ela acontecia a todo momento, de todas as formas. E talvez essa tenha sido a grande sacada da Barral, né? Tá. Então, bom, a gente já mostrou muita coisa aqui. E o que nós vamos agora fazer? Então, acho que para falar da Barral, estando em Petrópolis, e as pessoas sempre querem vir a Petrópolis e querem ir ao museu, a gente bem podia dar um pulinho lá, né? Para falar um pouquinho dela naqueles jardins, seguir as trilhas dela um pouquinho. O que você acha? Gente, que tal? Vamos seguir as trilhas da Barral. Daqui do estúdio, a professora Ana Cristina me convida para viajar no tempo, sair do meu quadrado, mesmo que da poltrona, e conhecer os caminhos e as trilhas da Barral. Vamos lá, gente? Bora turistar comigo? Então, pessoal, eu acatei a sugestão da nossa professora, Ana, e viemos realmente vivenciar a história da Condessa de Barral aqui no Palácio, no Museu Imperial, que foi onde ela mais deve ter se dedicado à educação das princesas, deve ter muita história interessante. E
Professora, como você me contou que a Condessa de Barral adorava um preto, eu tenho que agradecer a minha amiga Simone Maurício por ter me mandado esse vestido negro lindo, que compõe o visual para receber a história da Condessa de Barral. Arpão azul vestindo Gisele Goulart no dia da Condessa de Barral. Beijo, Simone, muito obrigado pela gentileza. Então, você disse que, repetindo, que ela gostava de vestir preto. Mas eu estou vendo na novela ela de verde, toda colorida. Como é que é essa história? Conta pra gente, porque agora vai ser momento de fofocas. Então, gente, aquele verde esmeralda, né? O azul marinho com vermelho, com rosa. A gente atribui a licença poética da novela, né? Mas, de fato, a Barral, desde que perde a mãe e o irmão, né? Ela adota o negro como a sua cor básica e depois ela mantém essa cor porque era próprio das aias, das preceptoras, né? Das mulheres que trabalhavam na casa, usar o negro, né? Então, todas as fotografias, as cartas em que há esse tipo de menção, inclusive nos jornais de época, né? Hoje chegou a Condessa de Barral, vírgula, de preto, né? Então, até que a gente encontre documentação que prove o contrário, né? A cor usada pela mulher, pela preceptora, né? Pela figura histórica Condessa de Barral, era o preto. Entendi. Então, nessa vibe de preto, nós duas viemos em homenagem à Condessa de Barral de preto. Eu de arpão azul, que fica na Rua Tereza, e ela com o seu look de preto, de normal. É verdade, aqui ela está fazendo o papel da Condessa. Vamos então caminhar e começar nossas histórias, nossas fofoquinhas sobre a Condessa? Vamos, eu vou aproveitar e fazer o convite para vocês entrarem na vibe que eu entrei durante os últimos 10 anos de pesquisa sobre a Barral, e em especial nos jardins desse museu, né? Nós contamos aí com 165 anos da primeira vez que a Barral deve ter andado, né, por esse caminho para assumir a educação de duas meninas de 9 e 10 anos que precisavam ser preparadas para assumir o trono, né, imperial, para tomar as rédeas de um país nas mãos e, sobretudo, a decisão de toda uma nação, né? Então, era preciso muita coragem, era preciso muito empenho. E certamente ela deve ter andado por esses espaços, muitas vezes, pensando, né, se as decisões, os caminhos pedagógicos que ela optou seriam ou não os melhores. Então agora eu convido vocês para percorrer essas trilhas, revivendo um pouquinho do que provavelmente ela passou. Gente, então vamos fechar os olhos e começar a sonhar. Só que antes de fazer isso, eu gostaria de fazer um detalhe. O que era o país Brasil, o Império do Brasil, em relação às outras grandes nações? O Brasil era o quarto país mais importante do mundo naquela época. A Libra, que era a moeda mais forte na Europa, era igual e que tinha o mesmo valor do nosso dinheiro. Então, é esse país que eu convido vocês, junto com a professora, a sonharem de como uma mulher do século XIX pensou como seria o futuro da talvez possível imperatriz. Olá, bem-vindos à Nova Friburgo. O meu nome é Thiago e eu vou apresentar para vocês o circuito Terefri. Esse circuito que é muito importante para a nossa cidade. São quase 70 quilômetros de rodovia na RJ 130, que vai desde o bairro de Duas Pedras até o município vizinho de Teresópolis. São paisagens belíssimas e várias atrações para vocês. Vem comigo! Nossa primeira atração é a Bom Suave Trate, uma empresa tradicional da cidade na área de cosméticos. Vendem produtos consagrados como a linha de sabonetes, hidratantes e outros derivados do leite de cabra, deliciosos aromatizadores de ambiente e, nos últimos anos, lançou a linha de produtos cosméticos veganos. Foi o primeiro cosmético certificado do Brasil. Aproveitem a visita à loja e conheçam de perto todos os produtos.
Outra importante atração do circuito é a Parada Doçuras da Sueli. Vocês poderão visitar uma plantação de morangos, onde a fruta é cultivada sem aditivos químicos. Poderão colhê-los no pé, degustar e comprar os deliciosos morangos fresquinhos para levar para casa. Além de se deliciar também com as outras gostosuras como tortas, doces, a famosa coxinha de morango e geleias. O espaço também abriu a oportunidade de exposição e venda para outros produtores da região. Parada obrigatória e deliciosa. Seguindo o caminho, chegamos ao distrito do Campo do Coelho. Antigamente era chamado de região das Terras Frias, porque é uma região da cidade com temperaturas bem baixas. O nome do distrito veio de que há muitos anos atrás havia ali um campo de futebol e um bar. E os proprietários eram da família Coelho. Essa era a principal parada da estrada a caminho de Nova Friburgo, onde os trabalhadores da lavoura sempre paravam e seguiam para a cidade. Atravessando o distrito, logo à frente, chegamos ao Apiário Amigos da Terra, que é um ponto turístico já tradicional dentro do circuito Terefri. O mel que eles produzem já foi premiado por diversas vezes nas maravilhas gastronômicas do Rio, como o melhor mel do estado, 100% natural. Oferecem também outros produtos derivados do mel, como o própolis, o xarope, o pão de mel e a geleia real. Além da loja, o apiário possui outros atrativos para toda a família, adultos e crianças. O Museu do Mel, onde se aprende muito sobre a vida das abelhas, e a visitação ao lindo jardim oriental, preparado para os turistas contemplarem e tirarem belas fotos. Após a visita a esses espaços, seguindo o nosso roteiro, chegamos no grande complexo cultural e turístico da Casa Suíça, um belo chalé construído em estilo suíço que abriga a principal atração do local, a Queijaria Suíça, a antiga queijaria escola. A queijaria nasceu em 1987 a partir da parceria de queijeiros da Suíça que vieram a Nova Friburgo ensinar a produção dos queijos de origem europeia. Alguns anos depois, criaram a Chocolateria, uma parceria com a Nestlé, onde são produzidos deliciosos bombons e barras de chocolate artesanais e vendidos na loja do local. Além dessas delícias à sua disposição na loja, para compra, o turista também conta com um espaço de café, um restaurante para um lanche rápido ou até mesmo almoço em família. No mesmo local do complexo, outra atração imperdível é o Memorial da Colonização, onde se pode aprender sobre toda a história da colonização suíça em Nova Friburgo, dispondo de uma área multimídia e interativa, onde é possível pesquisar, inclusive se sua família possui alguma raiz suíça. Muito interessante. Na parte de trás do chalé, existe um enorme espaço ao ar livre para visitação, com um bonito jardim, um grande galpão com venda de artesanatos locais e uma cervejaria, que oferece tour cervejeiro e possui uma beer garden, com degustação e compra de mais de 23 tipos de cervejas artesanais, além de gostosos petiscos para acompanhar o momento. O circuito Terefri contempla a mais importante área agrícola da região, abrigando na altura de Conquista o Ceasa, importante ponto de vendas de hortifruti granjeiros para todo o estado e também grandes espaços de plantações à altura de São Lourenço, Baixada de Salinas. A subsede do Parque Estadual dos Três Picos também fica localizada nesse circuito. A região do Vale dos Deuses é muito procurada pelos turistas, devido às trilhas, escaladas, pousadas e campings, e todo um belíssimo paisagismo. Além desses pontos que pudemos conhecer, o circuito Terefri conta com outras diversas atrações imperdíveis, como o Jardim do Nego, o Hotel Spa Maria Bonita, o Orquidário Cantinho das Orquídeas, o Horto de Conquista e os restaurantes Cheiro Verde, João e Maria, Truta Arco-Íris e Agrogripe. Conheça o circuito Terefri e viva experiências incríveis que só Nova Friburgo proporciona a você e toda a sua família.
Oi, gente, eu estou aqui falando com a nossa professora Ana Cristina sobre a Condessa de Barral e eu encontro essa linda escola de Niterói, vendo conhecer o museu. E a Ana, professora, vai contar só um minutinho da importância da Condessa nesse lugar histórico. E vocês já devem estar seguindo a novela, já ouviram falar muito da Condessa, né? Então, a professora Ana, que é a maior autoridade de Condessa de Barral hoje no Brasil, eu falo, ela é modesta, não vai falar, mas ela vai só contar uma curiosidade. Professora, o que você teria para nos contar, uma curiosidade que as crianças guardem para o resto da vida? Já entraram no museu? Sim! Sabem o que foi isso aqui, então? Sim. Era a casa de quem? De Dom Pedro II, muito bem. Dom Pedro II tinha duas filhas. Quem lembra do nome? Muitíssimo bem. Princesa Leopoldina e Princesa Isabel, não é mesmo? Então, na verdade, naquela época no Império, né, a gente não elegia os nossos representantes como é hoje em dia. Hoje em dia todo mundo vota no presidente, todo mundo vota nas pessoas que vão governar o país, não é? Mas nessa época, o Brasil era governado por um imperador. Certamente vocês já estudaram isso, né? Que a gente, né, que era a monarquia. E quando esse imperador morria, quem que assumia o trono? Os filhos. Muito bem. E aí vem uma coisa muito legal, em termos, né? Porque os filhos do imperador morreram muito novos. E aí, quem que ficou para assumir o trono? Isabel e Leopoldina, duas mulheres. Olha só, o poder feminino começando a se manifestar, não é mesmo? Então, só que a história dessas princesas, que são de carne e osso, é um pouquinho diferente das princesas que a gente está acostumado a ouvir. Cinderela, Ariel, Bela Adormecida, porque são princesas de carne e osso. E aí eu vou fazer 3 perguntas básicas para depois vocês lerem um pouquinho sobre a vida delas. Quem queria aqui ter vida de princesa? Também queria. Quem queria morar nessa casa maravilhosa que era a casa de verão? Eu queria. Quem queria usar aquelas roupas lindas, maravilhosas de seda e andar de carruagem? Quem queria ter aula de segunda a sábado, de 7 da manhã às 9h30 da noite? Então essa é a curiosidade que eu vim contar para vocês. Princesa, gente, também sofria, porque para tomar conta de um país, para gerir a vida de várias pessoas, elas tinham que ser preparadas. E aí veio a Condessa de Barral, que muitos acompanham parte da história dela na novela, para ser a preceptora dessas princesas. Preceptora era uma professora que morava dentro da casa dos seus alunos. E ela montou todo um esquema de estudos que elas estudavam de segunda a sábado, começando às 7h30 da manhã e terminando às 9h30 da noite. Tinha algumas pausas para pequenos recreios, lanches e para receber visitas desde que o imperador autorizasse. Levanta a mão aí, quem é que toparia uma dessa? Então, Ana, a gente está aqui sentado nessa escadaria. Como era a vida das princesas e da Condessa de Barral aqui nessa casa de verão?
onde elas vinham fugir do calor e gostavam muito de Petrópolis, né? Como é que era a vida delas aqui? Gente, eu já tentei visualizar isso tantas trilhões de vezes. A gente olha esse prédio, a gente olha esse ambiente e aí a gente consegue imaginar duas crianças, porque eram duas meninas, né? A gente não pode deixar de levar em consideração isso, né? Que de uma hora para outra tiveram as suas vidas mudadas de forma completa, né? Porque eram meninas, princesas, né? Mas criadas dentro de um contexto familiar todo voltado dentro de determinados parâmetros, em cima de desenhos, de bordados, de pianos, de pianolas, de laçarotes de fita, né? De uso ou não do espartilho, de abribotas, enfim, de escolha de laços distintos. E, de repente, por uma vicissitude da vida, por uma mudança, né, da vida, elas se sentem na missão de assumir outras responsabilidades, porque a história, né, mudou. Então, como a gente já falou várias vezes, aqui era o lugar onde a família se refugiava no verão para fugir do calor do Rio de Janeiro, muito embora esses espaços conquistaram de alguma forma, sobremaneira, o coração da família inteira, porque efetivamente elas gostavam muito, elas no sentido princesas e imperador e imperatriz, né, a família gostava muito de permanecer em Petrópolis. Bem, essa casa, ela não serviu só como teto que abrigava uma família. Essa casa acabou servindo como um teto que abrigou uma família, aristocratas que faziam parte, né, das decisões mais importantes do país, né, da política do país. Essa casa abrigou, esse teto abrigou personalidades históricas da época e a Condessa não abriu mão disso em momento algum, né? Então a gente tem uma educação toda voltada dentro desses muros da casa, mas extramuros também. Esses jardins são permeados por plantas que foram germinadas, plantadas pelas mãos das princesas nas aulas de botânica, né? São permeadas por árvores que foram desenhadas nas aulas de artes da princesa Isabel e Leopoldina, como borboletas, flores, enfim. E aí a gente tem todo um mundo de pesquisa para desbravar. Só uma observação, quando a Barral não podia vir, né, por algum motivo, ela não abria mão de, como toda boa professora, né, preceptora, de ensinar, de seguir as normas da época, bem russonianas. Então tem uma carta muito interessante, a Barral estava gripada, não pôde subir com as meninas, e aí ela diz que as meninas teriam que subir no domingo para não atrapalhar o horário semanal de estudos. Mas que elas tinham que se lembrar do seguinte, que ela, Barral, conhecia uma fadazinha que era um ser sobrenatural. Então que elas não se esquecessem que, embora Barral estivesse no Rio de Janeiro, essa fadazinha, como um ser mágico, contava para ela lá no Rio tudo que elas faziam aqui em Petrópolis. Então, Isabel, se você não fizer a toalete direito, se você não fizer a tarefa direito, a fadazinha vai me contar. Quer dizer, né? Então era a educação russoniana e imperando também naquele momento. Ana, vamos me explicar e explicar para quem está em casa também qual a diferença de educadora, professora, tradicionalmente, e a preceptora. Qual é essa diferença? Gente, eu vou você fazer fala assim. tanto da preceptora e eu acredito, como eu e vocês aí em casa também, estão mesmo perdidos com essa palavra. Na verdade, a educação da casa, né, a gente tem uma pesquisadora no Brasil de nome, que é a Maria Celis Chaves Vasconcelos. A pesquisa dela é sobre educação doméstica, ela é a pessoa indicada para a gente buscar as informações corretas, né? E aí a Celis ensina para a gente o seguinte, que a educação, né, nessa época, né, na segunda metade do Império, das crianças de elite, das crianças nobres da aristocracia, eram feitas através de preceptoras, que eram professoras que moravam na casa. E essas preceptoras eram alemães, francesas e inglesas que vinham para o Brasil para ensinar essas crianças. Por que essas pessoas? Por que desses lugares? Porque eram locais considerados berços de civilização, né, da melhor cultura da época. E aí é que vem o interessante da Barral, né? Ela é brasileira. E aí a brasileira é que vem educar Isabel e Leopoldina. Então, quando a gente fala preceptora, era a professora que morava na casa, né? Que exercia educação doméstica, educação domiciliar.
Mas ela fazia todo tipo de educação. Você falou de Sim. toalete. Sim, ela era a preceptora. Não era só cultural, né? Era aquela, na verdade, a preceptora era aquela que supervisionava, né, a educação e os estudos. Então, ela, por exemplo, contratava mestres, porque ela não dava aula de todas as disciplinas, entendi. né? Eram mais de 40 disciplinas. Então, ela não dava aula, ela supervisionava e contratava os mestres, escolhia quem é que ia dar aula e fazia os horários de estudos, fazia as avaliações e supervisionava todo aquele conteúdo e contexto escolar da vida das princesas. Gente, não é mole ser princesa não, né? Não foi mole. Mas, realmente, para representar, estar à frente de uma nação como a nossa, continental, tem que ter uma educação especial, porque, e principalmente na época, o Brasil era tão importante quanto qualquer outro país da Europa. Sim. Né? Então, vamos continuar nosso passeio? Ana, me conta tudo agora. A gente está num lugar, no jardim, só de segredinhos. O que cai das cartas quando a gente torce? O que é folclore? O que é amor platônico? E quais são os outros amores reais? Vamos fofocar, gente, com a professora? Gente, vamos falar dessas cartas, dessas benditas cartas, enfim. Vamos voltar, né, à nossa ideia principal, partindo de 2 pontos importantíssimos. Falar do 19 tem que ter o olhar do 19. Então, a gente está falando de uma época onde as pessoas morriam por amor, olhando um retrato, sem jamais ter chegado perto do seu amor, né? Então, eram costumes, eram valores um pouco diferentes do que a gente está acostumado hoje, né? O casamento era visto como uma instituição solidificada, a religião, a postura, enfim. As pessoas viviam dentro de um outro contexto, né? Mesmo porque muitos não se casavam por amor? Claro que não, era época em especial, uma né, família real. Exatamente, que a gente sabe que os casamentos eram arranjados. O próprio Dom Pedro II, a própria Barral, a princípio foi apalavrada, né, para se casar com um homem que era muito mais velho do que ela, enfim. Então, a gente tem que levar isso em consideração. A segunda coisa é que também a gente aferir como verdadeiro algo que aconteceu há 150, 160 anos, 200, não existem mais testemunhas oculares. Então, o que a gente tem que fazer é mais ou menos uma colcha de retalhos, né? E como a gente não está se prevalecendo da licença poética, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as nossas afirmações e com a nossa contextualização, porque essas pessoas existiram. Né? Existem descendentes dessas pessoas. Não, e no caso aí são pessoas importantíssimas para o país, para a história do nosso país. Sim, e sobretudo são pessoas que, a gente está falando de figuras históricas, mas que viveram. Então, isso é uma coisa muito séria, você inventar. Eu não posso chegar e falar, eu pesquisei sobre a vida da Barral, né, que inclusive nem falei o nome dela, vou falar agora, Luísa Margarida Portugal de Barros, né, e simplesmente dizer, eu estudei tantos anos, vi tantos documentos, mas estudei o quê? 2.600 cartas? Será que quantas mais ela escreveu e que foram rasgadas, queimadas, perdidas, né? Enfim, e eu não posso dizer efetivamente o que aconteceu. Então, gente, essas cartas, se a gente espremer, tem de tudo, né? Tem a vida de uma mulher, o que ela fazia quando ela acordava, ela escrevendo para o imperador, ela escrevia diariamente para os imperadores, fazendo verdadeiros relatórios das vidas das princesas, contando não só o que elas haviam aprendido, mas quantos banhos elas tomaram, se havia perdido um dente, se tinham tido uma febre, né? Então eram relatórios sobre o cotidiano dessas princesas.
Essa mulher escrevia, né, para familiares, contando sobre o momento político da época, o que o Brasil enfrentava, né, se a Guerra do Paraguai, o cólera, né, o ciclo do café, era o dia a dia dela, né? Tinham questões políticas, contavam sobre a morte de alguém, que são as cartas de luto que a gente até conversou. Todas as vezes que a gente vê uma carta tarjada de preto, que significava dizer que era uma carta de luto, elas estavam ainda, né, curtindo, sofrendo pela perda de alguém. E aí, quando a gente fala da questão das cartas de um futuro pretenso romance, né, entre Abarral e Dom Pedro II, eu fico um pouco reticente para falar sobre isso, né? Porque, embora efetivamente eles tenham trocado 33 anos, né, de cartas, a ponto de ter uma intimidade tão grande que no final da vida já trocavam os diários, ele enviava o diário dele, ela lia, anotava, né, escrevia o que ela achava e vice-versa, né? Pelo que eu depreendo, eu não sei se a gente pode afirmar se houve ou não um relacionamento. As pessoas que se predispuseram a estudar a vida dela e dele sobre esse olhar, afirmam e acham que houve um romance, afirmam que se de fato ocorreu, ele ocorreu depois de que ela ficou viúva, que é em 1868, até porque ela era uma mulher extremamente religiosa. O marido dela morre em 1868 e nessa época ela já estava morando na França, porque a preceptoria acabou em 1865. Isso já é um fator de dificuldade. Aí eu só deixo uma pergunta para a gente tentar responder esse grande mistério. De 1868 a 1891, que foi o ano que os dois morrem, ela morre em janeiro, ele morre em dezembro, né? Ela com 75 anos. Se não houve realmente contato carnal, mas que a gente, como você está contando com a sua leitura, mas imagina, morreram no mesmo ano, então era uma relação muito forte de amizade, pelo menos, né? Sim, mas é o que eu tô falando, né? Nós estamos falando de uma mulher que era 9 anos mais velha que o imperador, né? A gente está falando de uma mulher que já morre com seus 75 anos. Ela, quando começa a preceptoria, tinha 40 anos de idade. Então já era uma mulher madura. Sim. E uma mulher madura, inclusive para a época, né? Não é uma mulher como hoje, de 40 anos. Mas o que eu queria ressaltar, e aí eu não vou responder essa questão, eu queria instigar vocês a pensarem comigo. Se a gente partir do raciocínio das pessoas que concordam que houve um relacionamento entre eles e que afirmam que esse relacionamento foi após o momento da sua viuvez, ou seja, o marco é 1868, de 1868 a 1891, eles se encontraram 4 vezes. Fisicamente. Né? Na viagem, sobretudo, em 1871, parece que brevemente, em 1876... quando eles vão para a Europa, a família imperial vai para a Europa, inclusive Dom Pedro vai para procurar uma forma de tratamento para a imperatriz Teresa Cristina, que já não se sentia muito bem. Em 1883, Abarral vem ao Brasil porque o filho dela, Dominique, casa, né, com a Paranaguá, que é a filha do Barão de Loreto. E em 1889, ela recebe a família imperial, a imperatriz já tinha falecido, do Castelo de Voron, que é onde eles ficam 33 dias na época do exílio. 2 anos depois ela morre, eles falecem, né? Mas com uma idade super avançada, naquela época, é uma coisa que realmente é pra gente imaginar. Vamos viabilizar essa relação amorosa, gente. Em 33 anos, 4 encontros, ele no Brasil, ela na França, 9 anos de diferença, uma história que termina com uma condessa aos seus 75 anos. E no século XIX, nunca se esqueça, não pense no século XXI, pense no século XIX. Isso acho que até biologicamente meio complicado. Hoje em dia, não. Não. Gente, é isso que eu falo, a gente não pode pensar. Voltando tem que olhar. ao século XIX, né? Isso sempre aí. com o olhar do século XIX. É isso aí. Mas e as outras? Houveram outras?
A gente tem alguma Sim. coisa que... Ou dos relacionamentos do imperador, É. certamente. O Paulo Resutti conta isso, né? Agora no livro dele, Dom Pedro II, ele traz as cartas, por exemplo, trocadas com a Condessa de Villeneuve, né? Inclusive, algumas pessoas confundem essas cartas, porque geralmente eles falam, Ana, e aquela carta que o imperador fala dos lençóis jogados no chão, os travesseiros amassados, e eu falo, essa carta não foi para Barral, essa carta foi para Villeneuve, né? Então, sim, a gente encontra cartas. Dom Pedro II fazia um esforço hercúleo para que não fosse comparado ao pai, Pois é, isso né? que- Mas um homem de carne e osso, que teve alegrias e tristezas, erros e acertos, e que viveu uma vida de um nobre do século XIX, que se casou, né, dentro daquele contexto de casamentos de Combinados, soberanos né? na época, e que, enfim, gente, a gente está aqui para estudar a vida deles e não julgar, né? Não Conhecer julgar a nunca. história, que é o importante. Então, agora, nós estamos chegando ao fim dessa fase e vamos ao brinde. Só que o nosso brinde hoje vai ser num lugar muito especial, que vai nos remeter também ao Império, ao querido imperador. Vamos lá comigo? Então, pessoal, tá chegando aquela hora que dá um apertinho no coração. Estamos chegando ao final do Turistando com Gisele Goulart. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem, que vocês tenham sonhado muito, imaginado, se ido até o século XIX sem sair da sua poltrona. Ana, como nós vamos terminar isso aqui brindando com o quê? Então, gente, vivem me perguntando se eu for a Petrópolis e quiser alguma coisa de levar de lembrança, eu falo, bom, o Museu Imperial tem uma lojinha maravilhosa, cheia de coisas e novidades interessantíssimas da época, mas o imperador gostava muito de uma frutinha chamada grumichama, e gostava tanto a ponto de encomendar que determinadas mudas viessem para cá para que ele pudesse plantar, que é essa árvore aqui, né? Uma delas, a gente tem outras pelo jardim, inclusive algumas mostras de pau-brasil, vocês podem conhecer quando vocês vierem passear. E aí ele mandava fazer esse licor, que é o licor de grumichama, que era o licor predileto deles. E eu costumo sempre até, quando vou a congresso, né, levar um pouquinho da história de Petrópolis, eu sempre levo esse licor, que graças a Deus a nossa amiga Célia que produz, né? Então a gente, para quem quiser, encontra lá na Uiglish. Aí, Gisele, você passa o endereço da Célia, querida, parceirona também. Célia, muito obrigado. Nossa conversa foi maravilhosa ontem. Você entendeu tudo, que isso aqui é uma coisa que vai se perpetuar. E você, como faz parte dessa história, seu marido, que é da família dos Maivorm, fazem parte dessa história, muito obrigado por ter nos presenteado com esse licor. E quem quiser adquirir o licor, alguém quiser, é só entrar em contato com a produção, porque hoje a Célia, por medida de segurança, ela está com a joalheria dela só aceitando clientes já cadastrados. Mas nada que a gente não possa resolver, o programa não possa resolver para vocês, tá? E vamos abrir então? Ai, Inclusive, como é que abre isso tudo aqui, gente? olha só, a preceptora, deixa eu falar aqui, porque isso é uma coisa interessante também, gente. As preceptoras, né, as damas de companhia, elas tinham que estar preparadas para qualquer surpresa que aparecesse num passeio, durante, né, uma atividade, enfim. E aí, elas costumavam carregar no cinto uma chatelaine. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Segura aqui, Gi. Olha que máximo, gente. Não é à toa que ela é professora. É preceptora de todos nós. Aprende mais, né? Então, isso aqui, gente, o nome disso aqui é chatelaine, né? Era um cinto
que poderiam ter várias correntes penduradas e que a gente encontra várias coisas. Tesourinhas, agulhas, linha, dedal, um remedinho, enfim, várias coisas que poderiam ser usadas, remedinho, claro, né? Dentro do contexto da época, né? Que pudessem ser usadas numa situação de surpresa, de emergência, uma nágua que rasgou, um botão que caiu, enfim. E eu já vou usar aqui uma tesourinha para poder tentar cortar. Vamos ver. Eu já tirei o laço aqui, mas realmente precisa dessa tesourinha imperial. Oba! Vamos abrir o nosso licor. Ana, eu vou deixar aqui o microfone com você, para você ir contando mais um pouquinho da história, para a gente nos servirmos, brindarmos ao imperador e à condessa. Então, essa história, ela teve um desfecho, né? A preceptoria começa, como a gente conversou, em 1856 e termina em 1864, porque as princesas se casam, né? Em 1865, e com o casamento dá-se por fim essa educação formal das princesas. No entanto, a Barral, pelo resto da vida, acompanhou a vida delas. Princesa Leopoldina, infelizmente, faleceu em 71, precocemente, aos 23 anos, mas a Isabel manteve contato pelo longo da vida, há várias cartas no arquivo do Museu Imperial, que contam dessa proximidade delas. A Isabel, quando teve os filhos, perguntava a opinião da Barral sobre o que deveria dar para os meninos estudarem, pedindo que ela indicasse leituras, pedia para ela analisar determinado menu que ela escolhia, que ela tivesse escolhido para poder receber um nobre, enfim, por aí vai. Essa história, infelizmente, para a gente tem um desfecho com a queda da monarquia, com a proclamação da República em 89, a família real é exilada, a Barral já morava na França, como a gente falou, desde 1865, e ela recebe em 1889, por 33 dias, a família imperial no seu palácio de Voiron, no exílio, né? Ela não estava exilada, a família estava exilada. A imperatriz falece e aí então a princesa Isabel, junto com o imperador e mais um grupo de pessoas, passa 33 dias no castelo de Barral, em Voiron, em 1889. Bem, em 1891, aos 75 anos, ela contrai pneumonia, falece em janeiro, e o imperador, em decorrência também da sua saúde debilitada, acaba falecendo no mesmo ano, em dezembro. Para eles, a história termina. Para a gente, não. E a gente está, né, há 165 anos procurando os rastros dessa história, lendo os registros que permaneceram durante esse tempo. Certamente muita coisa ainda está guardada em baú, está guardada em prateleiras empoeiradas, está guardada em acervos familiares, está guardada em memórias, né? E aí o que a gente tenta reconstruir, a gente reconstrói como história e o resto vira lenda, vira mito e vira novela. Gente, nós vamos brindar agora ao imperador, à condessa de Barral, que foi essa mulher à frente do seu tempo, que fez toda a diferença na história do nosso país. A eles, a nós, a vida e a alegria de poder estar aqui com vocês contando toda essa história, a verdadeira história. Um beijo no coração, saúde, queridos. E se vocês quiserem o licor, é só encomendar. Vamos lá? Vocês não têm noção de como isso é bom. Não é à toa que o imperador se esbaldava nesse licor. A gente recomenda, né? Gente, a gente recomenda que vocês adquiram esse licor lá com a nossa amiga Célia, porque é muito especial. E venham tomar aqui no Jardim do Museu. Gente. É verdade, no Jardim do Museu, que faz toda a diferença.
TVC. 20 anos com você.